Ano após ano, não há como deixar de agradecer a esta casa, a anfitrionia e ao Expresso, no seu fundador e inspirador, constante e sempre remoçado e inventivo, o acerto de um prémio que é já património cultural da nossa contemporaneidade. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é habitual nestas ocasiões fazer-se o elogio do premiado, justificar-se os seus méritos e felicitar quem atribui o prémio pela justeza, sentido de oportunidade e generosidade demonstradas ao fazê-lo. No caso do premiado pelo Prémio Pessoa 2019, esta tarefa pareceria aparentemente facilitada pelo notável percurso que o investigador e professor Miguel Bastos Araújo tem realizado, admirado e legitimado pelos seus pares científicos através de singulares reconhecimentos internacionais. Sem dúvida que não faltam méritos ao premiado, o qual se tem caracterizado por um trilho ilustre no estudo da repercussão das alterações climáticas globais na biodiversidade, na qual é um investigador de prestígio mundial. Pioneiro em novos métodos de identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Pioneiro na concepção e utilização de Ensemble Forecasting. Pioneiro na passagem para standards em domínio assinalado por significativas contingências. Além disso, falamos de alguém que tem tido um papel muito importante no debate transnacional sobre alterações climáticas globais, contribuindo para vários relatórios internos e externos sobre o tema e para a sensibilização dos decisores políticos e da cidadania sobre esta matéria da maior importância para o nosso futuro comum. O percurso de Miguel Bastos Araújo é também um exemplo singular da capacidade de internacionalização dos cientistas portugueses ao longo dos últimos anos, desenvolvendo a sua atividade por várias prestigiadas instituições académicas europeias, mas também em colaboração com instituições nacionais de ensino superior e da ciência. Não me cabendo discretiar sobre os óbvios méritos científicos do celebrado, para mais, sendo apenas um modesto jurista e professor de Direito, área a que, apesar da sua consabida versatilidade, não é costume associar proximidade às chamadas ciências duras, permito-me fazer a defesa da justeza de um prémio que remete para um poeta maior da nossa língua. Certamente que isso foi também refletido pelo ilustre júri do prémio, assim como reforçado está por um elenco ilustre de antecedentes premiados, nos quais figuram nomes maiores das artes, das letras, do pensamento, mas também da ciência portuguesa. Embora nunca no domínio ambiental. Também aqui o premiado é pioneiro. Permitam-me, todavia, evocando uma pleia de filósofos e cientistas que ao longo dos séculos procuraram invocar a ligação entre ciência e arte, entre ciências exatas e naturais e ciências sociais e humanas, afirmar da justeza da atribuição do Prémio Pessoa ao professor e cientista Miguel Bastos Araújo, não apenas pelos seus múltiplos e diversificados méritos científicos, mas porque a seu modo tem um percurso pessoano. Pessoano porque multifacetado e diverso na sua unidade pessoal e coerência. Pessoano na forma como interroga o mundo e a relação dos seres humanos com esse mundo que os rodeia
e a capacidade do mundo para os deslumbrar e interpelar enquanto indivíduos e enquanto comunidade humana. Pessoano também, numa senda que se faz de vivências em vários países, que se sente português, mas também em casa em Espanha, em Inglaterra ou na Dinamarca. Pessoano como Alberto Queiro, no seu poema A Espantosa Realidade das Coisas, onde nos fala na descoberta de todos os dias e na alegria bastante que essa descoberta constante e renovada do mundo nos traz. Falamos de um percurso científico que se iniciou na geografia, prosseguiu na ecologia, investigando os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade. Ou seja, um percurso que se faz no fascínio pelo mundo e na preocupação pelos riscos para esse mundo, na sua diversidade, que as mudanças climáticas acarretam. Deste modo, é também pessoano, como já referido Alberto Queiro, quando este nos diz que, cito, não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Fim de citação. Cegueira é certamente algo que muitas vezes tem caracterizado os decisores políticos, económicos e sociais na sua incapacidade de ver o estado do mundo à sua volta e a necessidade imperiosa de repensar comportamentos, políticas, modos de vida e consumo. E neste passo não posso deixar de sublinhar o contraste entre o consenso existente no domínio versado na sociedade portuguesa e a posição de decisores responsáveis a nível mundial que teimam em não querer ver, que teimam em manter um discurso absurdo e deslocado da realidade, que teimam em não respeitar os compromissos internacionais, que teimam em sobrepor discursos internos e eleitorais àquilo que é o futuro do mundo. Pessoano também na ironia de Álvaro de Campos no poema Adiamento, um dos meus favoritos, aliás, que cito: depois da manhã, sim, só depois da manhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, e assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada, hoje não posso. Na obra e no trabalho de Miguel Bastos Araújo, perpassa uma impaciência perante a inação de tantos, diante de uma crise que considera grave, uma urgência pelo nosso futuro comum que não é compatível com esta vontade de adiar escolhas, porventura difíceis, mas inevitáveis. Se quisermos pensar e atuar responsavelmente perante os horizontes a legar aos nossos filhos e netos, e que ele considere bem que já serão muito diferentes daqueles que conhecemos. Mas Pessoano também como Álvaro de Campos, quando reflete sobre as angústias e os pequenos milagres da escrita e do labor intelectual e criativo. Lembremos o poema Às vezes tenho ideias felizes. Ideias subitamente felizes em ideias. E nas palavras em que naturalmente se despegam. Depois de escrever, leio. Por que escrevi isso? Onde fui buscar isto? De onde me veio isto? Isto é melhor do que eu. Do mesmo modo que os escritores e poetas nos falam da angústia da página, hoje do ecrã em branco, também muitos cientistas e académicos poderiam partilhar essa mesma dificuldade. E Miguel Bastos Araújo até caracteriza a carreira científica como algo que tem de ser abraçado como uma obsessão de permanente esforço, de autossuperação, trabalho e criatividade. Num tempo em que tanto se escreve e publica cientificamente, em que a pressão institucional e a competição das carreiras e dos financiamentos impelem
tantos a multiplicar os seus escritos científicos, urge perguntar se é que ainda há alguém que leia tudo aquilo que escrevemos. No caso de Miguel Bastos Araújo, a resposta é inequivocamente afirmativa, suportada pelo acolhimento dos seus pares, por ser um dos cientistas mais citados no mundo na sua área, mas também pelo número e excelência dos órgãos de aconselhamento político e científico aos quais tem dedicado muito do seu labor. Pessoano também, e ainda como Ricardo Reis, quando afirma que tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Miguel Bastos Araújo tem-se caracterizado por uma vida multifacetada, embora consistente e indivisível nas suas diferentes facetas. Se os tempos em que vivemos estimulam muitas vezes a especialização científica e profissional, é felizmente frequente observarmos quanto os contributos científicos mais inovadores vêm daqueles que são capazes de cruzar saberes e áreas científicas e fazê-lo colocando ao serviço da comunidade, em sentido alargado, o resultado do seu trabalho. Porque esse labor científico é indissociável da sua intervenção pública. Esta não vive sem aquele. Porque se o primeiro sustenta a segunda dá sentido reforçado ao primeiro. Permitam-me, antes de concluir, uma nota pessoal, a sublinhar um traço muito próprio deste premiado. Nele conflui, além de tudo o resto, um legado único, em que entram seu bisavô, um incansável e imaginativo, conhecedor de lugares e de gentes, Norberto Araújo. O seu avô, Edmundo Bastos, um palmilhador de outros mundos como o africano. E seus pais, Jorge Ribeiro de Araújo e Maria Helena Guilherme Bastos, dois mestres nas ciências, na academia e na luta pela liberdade contra a ditadura. Como não haveria o premiado de juntar ao seu gênio próprio a educação, o gosto pela ciência, o apelo da natureza na sua biodiversidade e a criatividade discursiva desse legado. Por tudo isto, se alegra o Presidente da República com o excepcional percurso do laureado, com a justeza do prémio e com a profunda sabedoria em reconhecer o seu mérito através da evocação de Fernando Pessoa.